Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da Kaká. Então deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Vídeo patrocinado pela Shopee, dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo. Vim falar hoje sobre seleção brasileira e o porquê eu acho que o Neymar não deve estar na Copa do Mundo de 2026. Primeiramente, a gente tem que ressaltar que o Neymar foi um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, mesmo sem ter ganho uma Copa do Mundo. Não é à toa que o cara foi melhor jogador dos últimos 15 anos, o cara é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas é um cara que não ganhou o título mais importante da seleção brasileira e, na minha opinião, foi um tanto aquém daquilo que a gente esperava na carreira profissional dele, inclusive nos clubes por onde ele passou, até mesmo após o Barcelona. É um jogador que sempre teve uma mídia muito forte em cima dele, é um jogador que sempre teve uma expectativa muito grande de carregar a seleção brasileira ao título da Copa do Mundo. Ele conseguiu um título muito importante que foi o título das Olimpíadas, né? Medalha de ouro olímpica, a primeira vez que a seleção brasileira ganha medalha de ouro olímpica. Mas é isso. Claro, isso é muita coisa, né? Ele fez muita coisa pela seleção, mas o mais importante ele nunca conseguiu chegar perto, que é a Copa do Mundo. Ele nunca conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, nunca conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Mundo. É um jogador que sempre puxou a responsabilidade para ele, sempre teve personalidade, mas tem vezes e tem coisas que às vezes em demasia não são tão boas assim. Por exemplo, tem coisas que eu não gosto nele, que são as questões midiáticas. É sempre a questão de ter os amigos dele na concentração, descendo helicóptero e risada e coisa arada. Cara, eu acho que Copa do Mundo é pra tu ficar um mês concentrado. Copa do Mundo é pra pensar de manhã, de tarde, de noite em futebol. Só acompanhar futebol, concentrado, trancado no quarto. Quer jogar um videogame? Joga. Mas é só isso, concentração total em jogar futebol. Mas às vezes parece que é mais mídia, é mais, saber o que o Neymar tá fazendo, é mais, a namorada do Neymar tá na concentração, é mais isso. E isso atrapalha, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem jogador que acha isso bom e tem jogador que não vai achar isso bom, até porque cada um tem suas características, tem a sua personalidade e tudo mais. E isso, na minha opinião, atrapalhava muito essa questão da mídia, Neymar, os Neymarzete, os amigos e tudo mais, entrarem sempre na concentração do Brasil. É David Brasil, era a Bruna Marquezine, isso daí só atrapalhava. Isso, na minha opinião. Outra coisa também é a questão que muitos jogadores da seleção brasileira jogavam toda a responsabilidade em cima dele. Obviamente, o cara, ele era o cara, né? Ele era o melhor jogador da seleção e tudo mais. Mas ficava parecendo que era o exército de um homem só. E isso, na minha opinião, é uma coisa muito ruim, porque o futebol é coletivo. O futebol é 11 contra 11. Se tu botar somente no jogador, fazer o futebol individual, não vai ganhar. E ele toda hora tava indo na bola, ele decidia, ele pegava e batia todos os pênaltis, toda a bola era dele. Tem inclusive uma frase que ele fala com o pai dele, eu acho que numa propaganda. Bola que é sua, que não é sua, é minha também. Que no modo geral é ruim, porque tu nem sempre vai conseguir decidir. Tu nem sempre vai conseguir acertar. Tu nem sempre vai estar num bom dia. E às vezes tu vai precisar dos teus companheiros para decidir. E ele nunca deixou que os companheiros decidissem. Aliás, nunca deixou também um pouco forte, né? Até porque os caras, eles estão dentro do campo, eles poderiam pegar a bola e tentar decidir. Eles poderiam ter a personalidade de pedir para bater um pênalti, de tentar dividir as responsabilidades com o Neymar. E eu acho que o Neymar também errou nisso, como ele era o expoente da seleção, ele e também o cara experiente, o cara que era o craque, ele deveria ter posto isso para dividir as responsabilidades com os outros, não só toque em mim eu resolvo. Dividir as responsabilidades, meu, tu tem que fazer gol, tu tem que estar bem posicionado, tu tem que passar a bola, tu tem que jogar assim, tu tem que fazer isso. Tu tem que decidir o jogo, às vezes nem precisa tocar pra mim, vai lá e decide o jogo. O importante é a gente vencer. E mas não, era tudo o Neymar. O Neymar tem que ser a capa de revista, o Neymar tem que fazer o gol do título, o Neymar tem que fazer isso. E não era uma coisa, às vezes, só do Neymar, era uma coisa geral dos jogadores da seleção. E os caras vestem a camisa da seleção brasileira, eles têm que ter personalidade.
Eles têm que ter responsabilidade. E isso acabava prejudicando a seleção, porque daí tinha momentos que o Neymar não conseguia resolver, às vezes ele até resolvia, mas precisava de mais, precisava de outro jogador resolvendo também, e acabava que a seleção era eliminada, passava vexame e tudo mais. Então, esse é um ponto de muita importância também. Acabar com a Neymar dependência e tentar fazer um projeto de seleção que vise dar responsabilidade aos 11 jogadores. Dividir as tarefas com os 11 jogadores. Fazer com que os 11 sejam decisivos. E não somente o Neymar, não somente o fulaninho de tal, não somente o cicraninho, mas sim os 11. E por último, mas não menos importante, é o que a gente está vendo do Neymar nos últimos tempos. O Neymar parece um ex-jogador em atividade. Se lesiona, tem mais matéria dele fora em Choquei, Léo Dias e tudo mais do que dentro de campo. O cara não consegue ter uma sequência legal no Santos. A gente imaginava que ele fosse deitar jogando no Santos e não tá conseguindo jogar. Tinha na cabeça o Neymar hipotético e que ia chegar e destruir no Campeonato Brasileiro, ia se transformar num grande meia, talvez jogando no meio campo para distribuir jogadas, ser aquele jogador que a seleção necessita, pois a gente tem muitos bons pontas, né? Tem o Rafinha, tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, tem o Martinelli, tem o Estevão. Então a gente precisava de um meia, um meio campo, e a gente achava que esse seria o grande jogador, seria o grande trunfo, o grande coringa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E ele não está conseguindo nem mesmo ter sequência no Santos. O Santos está tendo grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro e pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro com o Neymar. E o Neymar não está conseguindo jogar partidas, não está conseguindo ter sequência, não está conseguindo jogar bem, não está conseguindo ser nada daquilo que a gente imaginava. Muito pelo contrário. A gente tinha uma imagem de Messi na Copa do Mundo de 2022, no Neymar de 2026, mas a gente está vendo um jogador extremamente em decadência. E é muito triste ver isso. O cara tem só 33 anos. Com 33 anos o Messi estava jogando muita bola. O Cristiano estava sendo campeão de Champions League. Então é complicado levar um jogador desse tipo. Mesmo que ele, né, é um grande jogador, ele pode desaflorar na Copa do Mundo, ele pode jogar muita bola, ele pode, na minha opinião, não vale a pena a gente levar um jogador assim, vale mais a pena a gente fazer um projeto então. Nem que o Brasil perca a Copa do Mundo, mas faz um projeto para na Copa de 2030 a seleção brasileira ter uma seleção melhor, mais entrosada, uma seleção mais homogênea, uma seleção melhor, com os 11 jogadores vestindo de verdade a camisa da seleção e uma seleção mais competitiva, entrosada, com qualidade, do que a gente levar um jogador que só vai ficar ali e não vai ajudar em nada no processo futuro para a seleção brasileira. A gente precisa pensar no futuro também. E obviamente, dando responsabilidade para os caras agora e já botando na cabeça deles. Ó, Vini Júnior, tem que ter responsabilidade. Tu era o melhor jogador do mundo ano passado. Ó, Rafinha, tu também foi um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores jogadores da Champions League. Então, ó, vamos jogar bola. Ó, Rodrigo, vamos voltar a jogar bola. Ó, João Pedro, tá tendo destaque no Chelsea, tem que ter destaque na seleção também. Dividir as responsabilidades e formar uma seleção de verdade, uma seleção que seja uma equipe e não somente voltada para um jogador. Seja um exército de 11, não um exército solo, e somente um jogador que tenta jogar contra 11, não conseguindo fazer nada. Então esse é meu vídeo, pessoal. Deixa teu like se tu gostou, se tu concorda, se tu discorda. Se você quiser conferir as ofertas da Shopee, tá aqui embaixo no link da descrição do meu vídeo. E é isso aí. Até mais.